Sejam todos muito bem-vindos. Você está na live 1237. Não é uma live de quem não sabe contar, ou também não é uma live de quem agora vai inventar uma nova maneira de contar ou vai contar algo novo. Não é nada disso. A live 1237 nada mais é do que uma live que acontece todas as quartas-feiras ao 12h37. Hoje eu vou falar sobre 3 atividades que eu trouxe aqui. Teve bastante gente que me perguntou o que fazer agora nessa época de aula híbrida, o que fazer nessa época de escola, criança que está na escola, criança que ficou em casa, daí teve escola que abriu e daí já teve que fechar. 3 atividades para você fazer na sua aula remota, na sua aula híbrida ou na sua sala de aula. Todas essas 3 atividades, elas trabalham a habilidade da competência, a habilidade social. E como a gente está agora no começo de ano letivo, a gente vai fazer a atividade com o conhecer o grupo, não é? As crianças entraram agora, faz pouco tempo que iniciou a aula, as crianças ainda não se conhecem muito bem, então a gente vai trabalhar hoje essa competência, essa habilidade social do se conhecer e conhecer aos outros. É muito importante que você faça essa atividade na sua sala. Bom, a primeira atividade que eu trouxe aqui, ela é referente ao nome. Então, ela é uma atividade referente ao nome e ela se chama Eu Sou o Meu Nome. Então, a gente tem aqui uma atividade que se chama Eu Sou o Meu Nome. Bom, o nome próprio, né? O nosso nome é aquilo que é nosso, né? Que é nosso e que é próprio e que faz super parte da nossa identidade, né? E o nosso nome, ele é muito importante para a gente. Desde já de pequenininho, as crianças, elas se identificam com o nome. E o nome próprio é uma das primeiras palavras que as crianças aprendem tanto a escrever como a ler. Então, o nome, ela é muito importante. E essa brincadeira, ela enfatiza a importância do nome próprio e ela cria um relacionamento entre a criança, entre essas palavrinhas e o que é essa criança, né? O que é esse indivíduo. Bom, o que você vai fazer? Daí eu vou falando e você vai passando na sua cabeça, porque como eu não sei se você tá na aula remota ou se você tá na aula híbrida, que você tem criança aqui e você tem criança lá, então eu vou falar e você passa esse filtro na sua cabeça e você adapta de acordo com a sua realidade, tá legal? Então, o que você vai fazer? Cada criança recebe uma folha de papel e ela escreve no meio da folha o nome dela. Caso ela ainda não consiga escrever o nome dela, ela deve pedir ajuda. Então, bom, na verdade, num outro vídeo eu já também falei que logo no começo do ano, a primeira coisa que a gente trabalha com a criança é o nome próprio. E eu faço sempre umas fichinhas que eu vou trazer aqui, que eu já trouxe numa outra aula, mas que eu vou trazer aqui de novo, umas fichinhas que tá escrito o nome da criança. Então, caso a criança ainda não saiba escrever o nome dela, ela pega essa fichinha que a professora já preparou para ela, ou ela pode pedir para uma outra criança ajudar. Então tá, então ela ganhou uma folha e ela escreveu no meio dessa folha o nome dela. Muito que bem. Agora, o que ela vai fazer? Em volta deste nome, ela vai escrever
coisas que ela gosta. Escrever não, porque ela ainda não sabe escrever. Ela vai desenhar coisas que ela gosta de fazer. Ela vai escrever nessa folha de papel, ela vai desenhar coisas que ela gosta de comer. Ela vai desenhar características próprias dela. Então, se ela é uma criança que ela é muito simpática, se ela é uma criança que ela gosta de ajudar a outra, se ela é uma criança que ela gosta de acordar cedo, ela vai escrever também coisas, ela vai desenhar também coisas sobre a característica dela, pessoais, tá? E também comportamentais. Ela é uma criança que ela se irrita facilmente? Pode ser também. Ela vai escrever também, ela vai desenhar, ela não vai escrever, Daniele, ela vai desenhar. Ela vai desenhar também qual é o hobby, se ela tem um hobby. Ela pode desenhar se ela tem um animal de estimação. Então, ela vai desenhar todas as coisas que fazem parte do mundo dela e que também são características próprias dela. Ela vai desenhar, então, aqui nessa folha de papel. Bom, essa folha de papel depois, ela vai virar um cartaz e ela deve ficar, caso você esteja em sala de aula, esse cartaz deve ficar lá pendurado na sua sala para que as outras crianças sempre possam olhar esse cartaz de novo e as crianças vão estar trabalhando o conhecimento, né? Elas vão estar conhecendo essa criança nova, este amiguinho novo, e já vai vendo, de repente, a gente tem coisas em comuns, de repente a gente tem o mesmo bichinho de estimação, de repente a gente gosta, a nossa sobremesa preferida é a mesma. Então, essa é uma atividade bem legal para você fazer agora nesse começo de ano de vamos conhecer, né? Vamos se conhecer. A segunda atividade que eu vou trazer para você também pode fazer na aula remota. E essa atividade, ela se chama Olhe Bem, ou você pode, na minha época fica antigo isso na minha época, mas quando eu era pequena, tinha um jogo que se chamava Olhos de Lince, que você tinha que procurar muito bem, você pegava a cartinha e você tinha que procurar numa folha, assim, numa tabela bem grande, você tinha que procurar e quem procurava mais rápido, chamava Olhos de Lince. E essa brincadeira você também pode chamar de Olhos de Lince. Mas não se preocupe, porque você não vai ter muito trabalho, você não vai ter que imprimir um monte de fotinhos. Não. A brincadeira Olhos de Lince, ela funciona da seguinte maneira. Você vai pedir para uma criança sair da sala. Então, você vai falar, Mariazinha, sai da sala rapidinho. Então, nesse momento de aula remota, você já pode combinar antes com a mãe, né, com a criança que tá, com a pessoa que está cuidando dessa criança em casa, nessa aula, você já pode combinar que essa criança ela vai sair da sala de aula ou que vai ficar mudo, não sei, você combina lá com a mãe, eu não sei como que é a plataforma que vocês trabalham, mas o fato é que, supondo que se estivéssemos na sala de aula, essa criança agora sairia da sala. Então, a criança tá lá fora da sala. Bom, as outras crianças do grupo, elas vão falar... as outras crianças que ficaram, então, na sala, né? Elas vão começar a descrever com a maior quantidade de detalhes possível essa criança que saiu. Então, a gente vai começar e a professora vai anotando. Então, de preferência, a professora não fala nada, a professora só vai falar para os outros. Agora a gente vai descrever esta criança que saiu da sala. Quem é que se lembra alguma coisa, alguma característica? Daí, qual é o tamanho dela, qual é a cor do cabelo,
qual é a cor dos olhos, a roupa que essa criança estava vestida, qual era o sapato, se deu para ver o sapato, né? Se você está na aula remota, ou talvez não tenha dado para ver o sapato, ou você já combina antes com a criança para ela dar uma voltinha, né? Daí você vai adaptando de acordo com a sua realidade que você está vivendo nesse momento. Mas o fato é que essa criança saiu da sala e as outras têm que agora pensar. Você não avisou antes, você está pegando as outras crianças, lembra do tamanho, cor dos olhos, a roupa que estava vestida, tinha algum acessório, o tamanho do cabelo, tinha um brinco, e você vai anotando. Comportamentos específicos, porque como você não começou a aula agora, já teve, talvez essas crianças tiveram a oportunidade de conviver um pouco junto, então pode dizer, eu sei que ela gosta de jogar futebol, ou você fez uma outra atividade, por exemplo, essa do cartaz dos nomes que eu disse antes, então as crianças já sabem, eu sei que ela tem um cachorro em casa, mas sobre o máximo de coisas que essas crianças se lembrem, vai anotando, e daí quando acabar, a criança que foi descrita, ela volta para a sala, e daí agora a professora vai ler o que as outras crianças falaram. E essa criança que tinha saído da sala, ela vai dizer o que ela acha. Ela se reconhece nessas descrições que as crianças fizeram? Tá vestida? As crianças acertaram mesmo? O que deu certo e o que não deu tão certo assim? E daí, em outros dias, cada vez a professora vai tirando uma criança da sala e as crianças vão descrevendo com a maior quantidade de detalhes possível essa criança que saiu da sala. Isso ajuda muito a que todas as crianças elas sejam observadas, porque a gente sabe que tem criança que parece praticamente invisível, né? Geralmente as crianças que são muito tímidas, elas são praticamente invisíveis. Elas não falam alto, elas nunca se destacam, né? Então, e geralmente as crianças que batem, elas, né, todo mundo sabe quem é, né? Porque elas estão sempre chamando a atenção. E as crianças que são mais tímidas, elas são sempre ficadas mais para trás. As crianças que são quietinhas, elas são sempre ficadas para trás. E nesse momento do conhecer a sala e da gente vai estar iniciando o processo de trabalhar as habilidades sociais, a gente vai, durante o ano letivo, a gente vai trabalhar a empatia, a gente vai trabalhar a resolução de problemas, a gente vai trabalhar o outro, a gente vai trabalhar o nós, o eu. Então, neste primeiro momento que a gente está se conhecendo, é super importante que a gente realmente veja, sabe assim, que a gente observe, que a gente tome um tempo do nosso dia na sala de aula para a gente realmente ver esta criança e ver cada criança da turma. Então, cada criança vai ter a chance de alguma maneira se apresentar, que foi nessa do nome, que cada um escreveu o seu nome, nessa atividade que eu tinha dado antes, que cada um escreveu o seu nome e falou as qualidades e as coisas que gostam de cada um e ficou lá para todo mundo ver e de repente a gente fazer uma conexão e a gente criar novas amizades. E agora, nesse momento que a criança saiu, todo mundo também vai ter só olhos e pensamentos dirigido para essa criança. Então, eu recomendo fortemente que você faça essa atividade do Olhos de Lince e observe. E que daí também, depois que a criança volta,
ela escuta o que as outras crianças falaram e, poxa, é tão legal, né, quando a gente sabe que, uau, tá todo mundo me olhando. As crianças gostam disso, porque isso faz com que a gente se sinta importante, que a gente se sinta que a gente participa desse grupo. Principalmente agora, no momento que a gente está trabalhando, que a gente está nessas aulas remotas, mesmo as escolas que estão funcionando nas aulas presenciais, eu sei que não é todo mundo que está em sala de aula, e o ano passado, a maioria, eu acho que todas as escolas só ficaram aula remota, então assim, poxa vida, né? Como é legal que, uau, todo mundo sabe quem eu sou, uau, agora todo mundo sabe que a minha sobremesa preferida é pudim de leite. Sabe assim? É tão importante e é legal para conhecer, é legal para autoestima, é legal para o autoconhecimento. Bom, mas a atividade ainda não terminou. Então, a criança saiu, a criança voltou e a gente comparou se a criança foi descrita da melhor maneira possível. Tá, bom, o que acontece? Bom, daí a professora também vai prestar atenção e vai anotar para fazer isso com todas as crianças da escola. Isso também é bem importante, da escola. Com todas as crianças da escola, acabou o ano letivo, a gente só fez isso. Não, com todas as crianças da turma. Tá, e daí qual vai ser uma próxima avaliação? Então, primeiro, a primeira avaliação é aquela que a criança escuta a descrição que as crianças fizeram e ela concorda, realmente eu sou assim, realmente o meu cabelo é marrom, realmente meus olhos são marrom, ou não, meu olho parece preto, mas o meu olho é marrom, enfim. Tá, e daí na avaliação seguinte, a gente vai discutir questões como, por exemplo, quem foi a criança que consegue descrever outras crianças da melhor maneira possível? Quem é a criança que consegue descrever a outra criança a maior quantidade de detalhes possível? Uma habilidade muito importante. E a professora já pode também anotar quem é que não falou nada, para também já ficar de olho nessa criança para dar uma incentivada para ela trabalhar isso. Existem crianças que foram descritas de maneira particularmente precisa e apropriada? Quem foi essa criança que saiu da sala e que foi melhor descrita e melhor as características foram melhor, com a maior quantidade de detalhes possível? Quem é que foi essa criança, né? Então, quem foi a criança que saiu e que foi muito bem descrita, né? E qual é a criança dentro da sala que fez a melhor descrição? Isso também é legal para a criança, né? Pra gente elogiar essa criança. Olha, eu percebi, Marcelo, que você é uma criança, você como professora, você vai falar, eu observei que você é uma criança que realmente consegue descrever o seu coleguinha com bastante precisão de detalhes. Parabéns. Isso é um cumprimento, é um elogio que a gente faz, né? E a criança, e é merecido, porque a criança realmente ela foi a que melhor descreveu e a que mais presta atenção. E outra coisa que a gente também pode fazer e daí a gente pode concluir qual é a criança que foi menos detalhada, né? Que é aquela criança invisível, né? Geralmente são as crianças mais tímidas, né? Qual é a posição desta criança dentro do grupo? Tanto a criança que foi mais bem detalhada, quanto a criança que todo mundo ficou, ui, o que o Joãozinho gosta? Todo mundo cri, 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 porque o Joãozinho é sempre tão quietinho, né?
Então, isso também é bem importante para a gente saber também qual é a posição no grupo dessa criança. E na hora que a gente faz uma reunião dos pais, a gente também já tem observações que a gente já foi fazendo durante o ano letivo. Então, você vê que isso é uma brincadeira que você não precisa... que você não precisa de preparação nenhuma, você não precisou tirar uma xerox, você não precisou fazer nada. Você só precisou conversar com as crianças. Você incentivou a que as crianças parassem, pensassem, participassem, dessem a sua opinião, né? Então, assim, olha o protagonismo do aluno aqui, olha as crianças participando, olha como isso é importante. Então, a gente está conhecendo cada criança do grupo. Essa observada, a gente trabalha a autoestima da criança. Então, quer dizer, isso é bem legal. E a terceira atividade que eu trouxe aqui, ela se chama, quem sou eu? Então, a gente fez a primeira atividade, a gente fez eu sou o meu nome. A segunda atividade foi essa do olhos de lince. E a terceira atividade agora, ela se chama quem sou eu? Então, aqui também é uma atividade para você fazer agora no começo do ano, que ela também é uma atividade para a gente conhecer as crianças que estão dentro da nossa sala de aula. Então, a gente está fazendo com que o grupo se conheça e a gente está trabalhando também com a autoestima, com o autoconhecimento, porque pode ser também que tenha criança que nunca parou para pensar o que eu gosto, o que eu não gosto, ou que nem achava que isso era interessante, que as outras crianças poderiam querer saber que ela tem um peixinho dentro de casa, ou de repente ela nem nunca teve a chance de falar isso, porque afinal de contas a gente tem sempre tanto conteúdo para dar, tanta matéria para dar, que mal a gente tem tempo de realmente dar espaço e realmente conhecer essas crianças que estão aqui na nossa sala, né? Então, que estão no nosso grupo. E isso é o que a gente tem que fazer, gente. É tão importante fazer essas atividades. E que tá ligada à BNCC, né? Não preciso nem te falar. Então, vamos lá. A atividade se chama Quem Sou Eu? Então, aqui a gente vai estar trabalhando também o conhecer o grupo e a gente também vai estar trabalhando o autoconhecimento e a autoestima. Então, qual é a melhor maneira que a gente tem para se autoconhecer? Então, uma criança, ela pede, a gente vai pedir para que uma criança então a gente vai escolher uma criança e as outras crianças da sala, elas vão dizer o que vocês acham? Qual é o melhor animal que representa esta criança, por exemplo? Então, daí as crianças, e a criança não vai sair da sala nem nada. Ai, peraí, deixa eu sentar melhor aqui, que eu sentei em cima da minha perna e não foi uma boa ideia. Então, qual é o melhor animal que representa esta criança, por exemplo? Daí as crianças começam a discutir. Eu acho que o melhor animal que representa o Joãozinho, vamos dizer que o Joãozinho é aquela criança que sempre chega na escola e tá cansado, e o Joãozinho tá sempre desanimado. E pode ser que realmente as crianças falem, eu acho que o melhor animal que representa o Joãozinho é o bicho preguiça. E pode ser que realmente o Joãozinho pareça muito um bicho preguiça. E tá tudo bem. O importante é a maneira como as crianças falam. Então, você pode falar que o Joãozinho parece um bicho preguiça, mas a gente nunca, e isso a gente já fez já lá no começo do ano, quando a gente fala sobre as regras da nossa turma,
as regras que a gente tem dentro da nossa sala de aula, a gente sempre vai, a gente combinou que a gente não vai ofender o colega e a gente não vai rir do outro. A gente não vai rir do outro, porque isso não se faz. Então, porque a gente também não pode dizer que o Joãozinho, que é aquela criança que está sempre cansada, que a gente vai falar que ele parece um leão. Não, né, gente? Porque daí a gente não tá... A gente está incentivando o quê? Incentivando a mentira, incentivando a gente tem que falar alguma coisa bonitinha para ele, né? Não é isso que a gente quer, né? A gente quer que a criança, que ela também se reconheça ou que ela de repente perceba que, nossa, eu tô passando uma imagem completamente diferente de mim. Por quê? Então, por quê? Quando a gente estiver fazendo essa atividade, a criança ela tá dentro da sala e a gente está falando: ah, então qual é o animal que vocês acham que melhor descreve o Joãozinho? E por quê? Por que você escolheu esse animal? E daí a gente pergunta para o Joãozinho: Joãozinho, você concorda? E daí ele pode falar: não, eu não concordo, porque eu adoro saltar e eu sei saltar muito alto e eu acho que o melhor animal que me representa é, sei lá, um animal que salta muito alto, um canguru. E daí ele fala, mas a turma acha que você parece um bichinho preguiça porque você tá sempre cansado. Por que você acha que eles falaram isso? E daí ele pode falar, ele pode falar, sabe por quê, professora? Porque eu não gosto de acordar cedo, mas eu tenho que estudar de manhã e é por isso que eu tô sempre cansado. Então, ele tem que parar e ele tem que pensar, ele tem que falar, e daí também a professora também já sabe, ele não é uma pessoa de acordar cedo. Então, de repente, é até na hora de se a professora percebe que realmente o Joãozinho está sempre cansado, então a professora tem que ligar para esses pais e tá conversando com os pais e perguntar, olha, o Joãozinho está sempre cansado, ele está indo dormir muito tarde, não é legal, assim, ele não tem um bom aproveitamento da sala, um bom aproveitamento da matéria, o que está acontecendo. Então, você vê que essa atividade, ela também ajuda na hora da observação para a professora. E você não tem que fazer e você não tem que preparar nada, você tem que simplesmente estar lá na sala de aula falando com as crianças. E daí então você vai fazer isso com cada criança. Então cada criança vai falar qual é o animal que a turma acha que representa esta criança e a própria criança vai falar se ela concorda, se ela não concorda e se ela tem um outro animal que ela gostaria, que ela acha que representa ela melhor. E ela vai explicar o porquê. Então, olha o que a gente está treinando aqui, não é? Então, a gente está treinando. A gente está treinando, em primeira coisa, conhecer o grupo. A gente está treinando o autoconhecimento. A gente está treinando essa criança, por exemplo, que eu falei que, o Joãozinho, a gente acha que ele parece um bicho preguiça. Pode ser que ele se sinta ofendido. E ele vai querer brigar, ele vai querer gritar. E a gente está treinando o quê? A gente vai primeiro escutar. As outras crianças vão falar, elas vão explicar o porquê que elas chegaram a essa conclusão. Daí a gente vai dar uma chance, essa criança vai explicar, olha, eu não gostei, eu fiquei triste porque falaram que eu parecia com um bicho preguiça, ou ela vai falar assim, eu sou mesmo. Pode ser, você entendeu? Porque pode ser, mas de qualquer maneira a gente está trabalhando uma coisa que está faltando muito, né, nos dias de hoje, o saber falar, né, saber escutar
escutar e conversar. Então, a gente vai dialogar e a gente vai chegar a uma conclusão. E ninguém precisa sair ofendido e ninguém precisa brigar com ninguém. E tá tudo bem. Mas a gente já tá treinando isso. E isso é super importante para nossa vida, né? É importante para a vida. Saber escutar e saber falar. Então, a gente vai fazer... e também pode ser, não precisa ser só um animal. E você pode fazer essa atividade várias vezes durante o ano. E pode ser, uma vez pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser um veículo. O que ele parece? Ele parece um trator, ele parece um avião, ele parece um helicóptero. O que ele parece? Pode ser um móvel, pode ser qualquer coisa. Você pode fazer até... Deixa que as crianças falem o que elas acham, entendeu? O importante é você sempre dar chance para que as crianças participem, dar sempre chance para que as crianças falem o que elas pensam e dar essa chance agora no começo do ano para as crianças se conhecerem e se encontrarem no grupo. Porque quando você faz essa atividade aquela do eu sou e o meu nome, né? Que a própria criança disse bastante características sobre ela, sobre os bichinhos, sobre se ela tem um bicho de estimação, sobre o hobby dela. E as outras crianças estão sempre podendo consultar isso faz com que amizades vão se criando, porque a gente vai conhecendo e vai vendo o que a gente tem em comum, né? Então, isso é bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. E se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida ou se você tiver alguma curiosidade, vocês podem perguntar. Eu tenho o grupo no Telegram, Fale com a Dani. Você pode deixar lá a sua pergunta, a sua dúvida, você pode mandar por e-mail, tá tudo aqui na descrição. Você pode... essa live não fica gravada. Essa live eu só deixo ela como áudio para quem tá lá no grupo do Telegram, para as pessoas poderem escutar depois num horário que elas têm tempo. E é isso. Muito obrigada por vocês terem participado, por vocês terem escutado, e a gente se vê semana que vem, sem falta. Aqui, toda quarta-feira, tem a live 1237. Tá legal? Até a próxima. Tchau, tchau.